Space. Os enigmas do universo com a Agência Espacial Europeia. Aquilo que nos faz vibrar é o lançamento. Creio que o mais fascinante é ver o lançamento de um foguete. Cada um pensa no que fez, das peças que criou aos parafusos e ao software. Será que vai tudo funcionar? Fonctionne-t-il bien ou pas? Décollage. É uma questão de realização. O lado mais fascinante é ver partir o foguete. É pura magia. O lançamento do foguete é o culminar de um longo e minucioso processo de fabrico e construção que começa em enormes fábricas de foguetes como esta. É aqui, próximo de Paris, que o foguete Ariane 5 é literalmente talhado a partir de alumínio sólido e, aos poucos, vai ganhando forma. Aqui vemos o estágio principal do foguete Ariane. Trata-se da grande estrutura que compreende o reservatório no interior, onde é colocado o hidrogênio e oxigênio e também o motor de propulsão. O impulso na descolagem de um foguete como o Ariane é igual à potência de 2 reatores nucleares e a bomba turbo que alimenta o motor do foguete tem a mesma potência que um comboio TGV. O que sai desta fábrica de foguetes é uma combinação entre potência, escala e engenharia de precisão. Cada lançamento a partir de Kourou, na Guiana Francesa, é cronometrado ao milésimo de segundo. As últimas gotas de combustível entram nos tanques apenas 3 segundos antes da ignição do motor. E quando a contagem decrescente chega a zero, a secção principal do foguete é disparada. 7 segundos mais tarde, o Ariane 5 inicia a descolagem. A partir daqui, já não podemos voltar atrás. O ponto sem retorno é quando os foguetes de combustível sólido são ligados. Estes motores de propulsão não podem ser desligados. Assim que são ligados, o foguete inicia a descolagem. Décollage. O foguete tem cerca de 55 metros de altura. O peso na altura da descolagem é de 775 toneladas. Normalmente a carga útil que chega à órbita é de cerca de 10 toneladas. Assim podemos ver o rácio entre a carga útil e a massa geral que é necessária para colocar a carga útil numa órbita geoestacionária. Durante esta etapa, são os computadores que pilotam o Ariane, enquanto este se eleva em arco até atingir a órbita terrestre. Durante a ascensão, o foguete vai fazendo ligeiros ajustamentos, seguindo o ângulo dos injetores do motor. A deflexão máxima que é possível obter durante a aceleração é da ordem dos 6 graus, mas normalmente durante o lançamento o máximo obtido é de 1 grau, o que de facto é muito pouco. D'aluminium inférieur, l'étage supérieur, l'étage principal qui est ici, donc un réservoir qui amène l'hydrogène et puis un autre réservoir qui amène l'oxygène. Nous sommes à la jonction. Esta é a junção entre a secção principal e a secção superior do foguete. Esta junção é formada por uma quantidade de cavidades e de reentrâncias. É aqui que são colocados os rebites que vão segurar estas duas partes. Para as separar será preciso provocar uma explosão. Para tal é preciso colocar vários petardos que por sua vez vão fazer rebentar pequenos explosivos em redor da secção separando-a do resto do foguete.
A estrutura central do Ariane 5 é construída a partir de enormes folhas de alumínio de primeira qualidade. Um a um, os painéis são cortados nas várias formas necessárias. Em muitas áreas, a espessura do alumínio é de apenas 2 milímetros. Cerca de 90% do alumínio é removido e reciclado. O que fica é a parte mais pura e perfeita de cada folha de alumínio. A seguir, e com muito cuidado, dá-se forma a este alumínio. Este foi o material escolhido porque é um material que consegue suportar as temperaturas extremamente baixas necessárias para manter o hidrogênio líquido e o oxigênio nos tanques de combustível. Para construir um reservatório, começamos com vários retângulos que são soldados uns aos outros formando um anel. A seguir pegamos nas duas extremidades e soldamos os anéis, depois soldamos os vários anéis até concluir o reservatório, que é completamente cilíndrico. O oxigênio e o hidrogênio têm um melhor rácio de impulsão relativamente ao peso, é por isso que encontramos o mesmo sistema em muitos foguetes. Os tanques de combustível são cobertos por uma camada isolante de forma a manter o combustível a uma temperatura muito baixa. Apesar de serem muito finos, estes tubos de alumínio formam a estrutura da secção principal do foguete. É preciso que os tanques de combustível resistam às enormes forças presentes na descolagem. É por isso que os reservatórios se encontram sob enorme pressão. São tão finos que, em termos mecânicos, não é simplesmente suficiente. É por isso que incham um pouco como uma lata de refrigerante que é rígida devido à pressão que existe no interior. O professor russo Konstantin Tsiolkovsky é considerado como o pai dos foguetes modernos. Já em 1903, ele sugeriu o recurso a combustíveis líquidos e foguetes divididos em secções. Após a Segunda Guerra Mundial, a inovadora tecnologia dos foguetes V2 foi adotada e adaptada pelos norte-americanos ao seu programa espacial. A seguir, um foguete russo, um antepassado do Soyuz, completou o primeiro lançamento para o espaço colocando o satélite Sputnik em órbita. Estávamos em 1957. O primeiro foguete espacial não americano e não russo foi o francês Diamant, lançado em 1965. Enquanto isso, os norte-americanos trabalhavam no Saturn V, que haveria de transportar tripulantes até à Lua. Nos anos 70, teve início o projeto europeu Ariane. O Ariane 1 levantou voo em 1979, o Ariane 4 em 1988 e o Ariane 5 em 1996. O que une estas máquinas é que todas partilham os mesmos princípios para vencerem a força da gravidade. Quando pegamos num balão e o enchemos de ar e depois o largamos no espaço ou na atmosfera, o balão voa porque o ar sai por um orifício. A isto chama-se o fenómeno de reação. Nós funcionamos exatamente sob o mesmo princípio. É apenas um pouco mais complicado porque faz muito frio e porque não existe atmosfera. Temos ainda que levar o combustível e o oxidante, mas o princípio de reação é o mesmo, quer se trate de um avião ou de um foguete. Neste momento existem 3 foguetes europeus preparados para voarem para o espaço. O maior é o Ariane 5, capaz de transportar 10 toneladas para a órbita. O Soyuz é o burro de carga russo, que leva uma carga de 3 toneladas, enquanto o Vega é o novo foguete europeu concebido para transportar 1,5 toneladas de satélites para a órbita terrestre. No entanto, o Ariane está a ser remodelado. O Ariane 5ME, ou Midlife Evolution, vai torná-lo mais flexível devido à capacidade para transportar 12 toneladas. O Ariane 5ME pode de facto realizar operações mistas entre missões comerciais e missões de colocação de satélites. O facto de ter um desempenho superior permite lançar um satélite de comunicações na fase inicial da missão e depois um satélite científico que será transportado para uma órbita superior e que continuará a missão. Isso faz parte da estratégia deste foguete. A capacidade de lançar 2 satélites em 2 órbitas diferentes é a principal inovação do Ariane 5ME, que conta com uma nova unidade de propulsão na secção superior. A evolução central, ao nível do design, foi a criação de uma parte superior, com propulsão própria, que pode ser ativada já no espaço. A dificuldade é não apenas reiniciar o motor, mas é também construir uma secção capaz de permanecer em órbita várias horas, aguentar o calor do Sol e o frio extremo, sabendo que no meio existem os propulsores criogénicos, que é preciso manter a temperatura muito baixa. Do lado técnico, é essencial preservar uma secção capaz de ser reiniciada.
Os engenheiros espaciais que trabalham nos foguetes europeus têm que cumprir as expectativas dos clientes ao planearem designs futuros. O mercado dos foguetes enfrenta uma concorrência crescente do Extremo Oriente, assim como de empresas privadas nos Estados Unidos. E a capacidade do Ariane 5 para lançar 2 satélites ao mesmo tempo nem sempre é uma vantagem. Hoje em dia, o mercado requer uma elevada disponibilidade. Tudo depende da necessidade do cliente. Não há muita flexibilidade da parte destes para esperarem até à otimização dos satélites para um dado lançamento. Olhando para o futuro, daqui a 10 anos, alguma da nova tecnologia que vemos no Ariane 5, tal como a secção superior com propulsão própria, será incluída no seu sucessor, o Ariane 6. A Agência Espacial Europeia vê esta evolução como uma fase estratégica para fazer face às necessidades dos clientes comerciais e científicos. Estamos agora a avançar para o Ariane 6, que constitui uma nova solução para um veículo de lançamento. Com este foguete vamos fazer mais lançamentos com uma única carga. Entretanto, de regresso à fábrica, os engenheiros continuam a construir uma média de 6 ou 7 foguetes Ariane por ano, com componentes provenientes de 12 países europeus. Construir um foguete leva 3 anos, das matérias-primas até ao lançamento. Dadas estas dimensões, o melhor é efetuar o transporte por mar. Durante todo o ano, os caminhões circulam, os barcos circulam e, claro, 6 ou 7 vezes por ano, um navio vem buscar todos os componentes, transportando-os para Kourou a fim de preparar o lançamento. Mesmo assim, para muitos, assistir a um lançamento será sempre um momento muito especial.